Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Iniciamos a nossa reflexão alusiva ao terceiro domingo de Páscoa, invocando pela presença do Deus triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se tu presente com cada um de nós. Amém. Conforme a perícope, a leitura do Santo Evangelho para este domingo é o de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35, onde lemos: Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já isto o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eis a leitura do Santo Evangelho alusivo para o terceiro domingo de Páscoa. Para nossa reflexão, queremos destacar as palavras que encontramos no versículo 29 do capítulo 24 de Lucas. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Rogamos ao Deus eterno que conceda em rica medida do poder o seu Santo Espírito a cada um de nós no meditar dessas palavras. Amém. Prezados irmãos
e irmãs da mesma fé que temos em Cristo Jesus. A leitura do Santo Evangelho, referente ao terceiro domingo de Páscoa, nos leva de volta aos acontecimentos ocorridos no primeiro domingo de Páscoa. Além da ressurreição de Cristo, temos o relato, conforme o evangelista Lucas, o que aconteceu com 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús. O evangelista Lucas nos apresenta o nome de um dos 2 discípulos, Cleopas, mas não nos traz o nome do segundo discípulo, que provavelmente deve ter sido o filho de Cleopas. O mais importante não são os nomes dos discípulos, mas o que aconteceu com eles no caminho para Emaús. Já estava caindo a tarde daquele domingo, quando Cleopas e seu filho resolveram retornar para casa em Emaús. A jornada era longa, 60 estádios, que dá uma distância aproximada de 12 quilômetros. Os 2, durante o caminho, comentavam entre si tudo aquilo que aconteceu desde a Sexta-feira Santa até o domingo da Páscoa. Quando, de repente, um homem, no meio do caminho, se ajuntou aos 2 e caminhou com eles. E lhes perguntou: sobre o que vocês estavam conversando pelo caminho? Então Cleopas parou, perguntou ao aparente desconhecido: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O aparente desconhecido então demonstrou uma certa curiosidade e perguntou: mas o que foi que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém? Os 2 então passaram a relatar. Explicaram como os líderes religiosos e as autoridades de Jerusalém condenaram a pena de morte, a morte de cruz, o Mestre Jesus. Relataram também que foram surpreendidos durante o dia, enquanto estavam em Jerusalém, que algumas mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus na sepultura. E ainda disseram que viram 2 anjos. E estes disseram que o corpo não estava lá porque Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Pedro e João também foram ao túmulo e verificaram o que as mulheres disseram. E realmente não encontraram o corpo de Jesus na sepultura. O aparente desconhecido dos 2 então lhes disse: como vocês são duros para crer naquilo que os profetas disseram. Tudo isso tinha que acontecer. E vocês não sabiam disso? Finalmente os 3 chegaram à vila de Emaús. O homem que andara com eles se despediu e fez menção que vai continuar o seu caminho. Mas os 2, Cleopas e o seu filho, como diz o Evangelho, o constrangeram, foram insistentes no convite, dizendo: já é tarde, o dia já declina, fica conosco. O homem então aceitou o convite e entrou para ficar com eles. O medo, a preocupação, a angústia fizeram com que Cleopas e o seu filho não reconhecessem que o aparente desconhecido era o próprio Cristo ressuscitado. Ainda hoje, Jesus promete estar conosco quando diz: eis que eu estou convosco todos os dias. E através do salmista diz ainda: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Cristo vivo sempre está conosco e constantemente nos faz aquela bondosa pergunta: o que está preocupando você? Mas o fato é que muitas pessoas vivem tão deprimidas, tão angustiadas em seus problemas, que estão tão desesperadas em busca de soluções, que têm tantos problemas na família, que não conseguem ver e nem perceber
que Jesus é a solução, que está ao lado delas para socorrê-las e ajudá-las. Com tantas preocupações, as pessoas ficam como que impedidas de ouvir a bondosa voz de Jesus. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te darei alívio. Quando nós vivemos momentos de profunda angústia, precisamos lembrar que nesta hora, Jesus é o nosso fiel amigo que caminha conosco. É a Ele que nós devemos interceder e convidar, como fizeram os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Sim, fica conosco, Senhor, porque o caminho que nos leva para o céu é íngreme, difícil e muito complicado para se andar. Fica conosco, Senhor, porque no meio do caminho está o leão que ruge, o diabo, que tenta sempre semear a dúvida no coração e também tenta fazer com que caiamos da fé. Fica conosco, Senhor, porque no meio do caminho para o céu encontramos tantas pedras, como enfermidades, tristezas, angústias, aflições, a solidão, o desânimo, até mesmo a depressão, que nos faz tropeçar na fé. Fica conosco, Senhor, no nosso lar, para que possamos compartilhar contigo todas as nossas alegrias, como também ter um ombro amigo quando estamos abatidos, tristes e angustiados. Fica conosco, Senhor, para nos fazer companhia, principalmente naquelas horas que sentimos um profundo vazio em nossos corações, até mesmo quando nós nos sentimos totalmente sozinhos. Fica conosco, Senhor, para que possamos perdoar aos que pecaram contra nós. Fica conosco, Senhor, porque a cada novo amanhecer, o dia traz os seus próprios males. Fica conosco, Senhor, para nos ensinar o verdadeiro caminho da salvação. Fica conosco, Senhor, foi o convite de Cleopas e seu filho, e Jesus aceitou o convite e entrou na casa para ficar com eles. Jesus também quer aceitar o nosso convite quando oramos. Fica conosco, e Ele mesmo afirma isso. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa. Então eu cearei contigo e você comigo. Esta é a maior bênção que uma pessoa, uma família pode receber de Deus, ou seja, a presença de Jesus na vida e no lar. Com a presença de Jesus em nossas vidas e nos nossos lares, podemos ter a mesma certeza que teve o salmista quando assim confessou no Salmo capítulo 16, versículo 8. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado e nada pode me faltar ou abalar. Por isso, oramos, fica conosco, Senhor, agora até a nossa hora derradeira, com a tua proteção e com as tuas bênçãos. Amém. Agora nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rogamos, fica conosco, porque só em Ti encontramos consolo, esperança na nossa jornada terrena, até chegarmos ao alvo, que é o reino da glória. Fica conosco, porque só em Ti encontramos o doce consolo de perdão, vida e salvação. Ó Senhor Jesus, enche os nossos corações com a alegria da ressurreição. Concede à Tua igreja e às pessoas de todos os lugares
o poder de uma vida bem-aventurada e sem fim no reino da glória. Ó Senhor Jesus, fica conosco e abençoa os nossos lares, as nossas famílias. E de uma maneira muito especial te rogamos, ó Cristo, que inclinas os teus ouvidos para ouvir as súplicas, as intercessões de todos os teus servos e servas que estão vivendo momentos de dor, de luto, de angústia, de aflição, que vivem numa profunda solidão e, ao se aproximarem diante de ti em oração, expõem diante de ti as suas dificuldades, as suas tristezas e preocupações. Dá ouvidos e, se for da tua santa vontade, atenda a todas as suas intercessões. Rogamos, se tu presente com as pessoas enfermas que te suplicam por ajuda e até mesmo por saúde física e mental. Ó Senhor Jesus, fica conosco e dá-nos a paz, a alegria de podermos estar na tua companhia, já nesta vida e depois por toda a eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para finalizarmos a nossa reflexão, quero deixar a cada um de vocês a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.